Olá, pessoal. Essa é a primeira edição do podcast Espalhando Brasa, um podcast que vai discutir frevo, trabalho e maternidade. Nesta edição, com uma convidada bem especial, que daqui a pouco eu revelo. Mas a ideia desse podcast é conversar com as personalidades do frevo, trazer temas que são urgentes para que as nossas discussões se acalorem ainda mais e espalhar um pouquinho dessa brasa por aí. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que eu gosto muito, que é muito querida e muito importante para o nosso estado, para o Brasil e para a história do frevo, que é a minha querida Flaira Ferro, cantora, compositora, instrumentista, mãe de dom, passista. Mas eu queria que você se apresentasse. Eu sou Mary Lemos, sou gerente de conteúdo da Escola do Passo do Frevo, estou aqui para conduzir essa conversa. Mas quem é você, Flaira Ferro? Ô, Merita, sempre uma alegria voltar aqui para o Passo. O Passo do Frevo é esse espaço que acolhe desde processos criativos até as performances, as apresentações, a história, a simbologia disso aqui para a cidade. É tão fundamental isso, sabe? Eu estou tão feliz de estar aqui, feliz de ter sido convidada para esse tema tão forte. E de ser sua entrevistada, porque eu também amo você, você sabe, você é uma grande parceira e uma grande fazedora de cultura também. Bem-vinda. Quem é Flaira Ferro, minha gente? Olha. Uau, como é que eu posso me apresentar hoje? Eu estou tão existencial, estou tão num caminho de buscas, de autoconhecimento, que sempre foi uma coisa que eu gostei, me interessei, que eu poderia aqui falar, né, que eu sou passista, que eu me formei, não sei o quê, mas nesse instante, neste agora, o que me cabe eu me sinto uma buscadora mesmo, sabe, das coisas que sejam honestas na minha forma de expressar, de comunicar, honestas na minha forma de transmitir o que eu considero que emocione. Então, eu estou desaprendendo, talvez, a dizer quem sou. Talvez no meio da conversa a gente vai falando sobre isso aqui. Me veio uma palavra aqui muito legal, enquanto você estava tentando dizer quem você era. Você é uma criadora. Eu acho que tudo que a gente tenta rotular, sei lá, passista, musicista, compositora, para mim, uma coisa muito simbólica na tua existência é de ser uma artista criadora, de ser uma artista inquieta, que pega, que está ali, que passou uma vida dentro do frevo, mas que vem com outro trabalho, traz outras coisas, que traz um frescor. Então, eu acho que criar é uma... Pode ser, bom, gostei disso. É um bom superpoder para você. Sou uma criadora, meu superpoder. Mas, e no fundo, é isso mesmo, né? A gente é essa natureza que está... Mesmo sem consciência, a gente está sempre criando coisas, né? Sim, então, e com consciência também. Mas vamos lá. Pensando nesse frevo, né? nesse tema, que é frevo, trabalho e maternidade, a gente começou a conversar de quem seria essa primeira pessoa, e veio tu muito forte assim, para a gente, porque você está no frevo há muito tempo, foi o seu trabalho e ainda é, de alguma forma, e agora essa experiência com a maternidade. Eu queria saber se tu consegue trazer para a gente teu primeiro contato com o frevo e na tua infância, como é que foi esse contato e essa relação de trabalho mesmo, assim, que existia, como é que era para tu? Nossa, tem tudo a ver esse tema, porque a primeira coisa que me vem na cabeça agora é a minha mãe me incentivando. Ela é uma força fundamental, assim, porque foi o olhar dela diante da minha desenvoltura ali nos primeiros passos de frevo e a sensibilidade dela que fizeram com que eu pudesse adentrar nesse universo assim, da dança, me dedicar. Porque meu primeiro contato com o frevo se deu na infância, né? Ali aos 6 anos de idade. Eu nasci nesse período do carnaval. E dia 20 de fevereiro, ou é prévia de carnaval, ou é o carnaval, é o pós-carnaval, mas o carnaval tá Tem ali. alguma coisa acontecendo. Aí, como eu nasci já nesse período convidativo, um dos meus pedidos de aniversário para minha mãe foi conhecer o Galo da Madrugada. Quando eu estava com 6 anos, minha mãe disse, bora lá. A gente foi pro Galo e eu começava a imitar as pessoas dançando na rua.
E nesse movimento de imitar, formavam-se rodinhas ao redor, porque eu era muito pequenininha e já tinha uma coordenação motora ali, uma facilidade. Então, manhã percebeu, minha mãe, a maternidade, olha só, que coisa linda. Ela percebeu e incentivou isso, assim. Foi uma longa história, mas no final das contas ela descobriu que a Escola Municipal de Frevo estava com as inscrições abertas e me matriculou. E desde então eu fui me encontrando ali, encontrando essa ferramenta, né, que é a expressão do corpo do frevo, essa energia que diz muito sobre a vida e a minha criação e tudo que eu faço hoje, assim. Bebe desse primeiro lugar que vem a rua, a mãe, o cuidado e o trabalho, né? O treinar, o chegar ali na escola de frevo e exercer aquilo com dedicação, né? Assim, o trabalho como um ofício sagrado e não como uma labuta alienante, sabe? O trabalho como uma coisa que engrandece. Assim. Que te formou, né? E é tão importante isso de tu trazer, tu ser uma mulher e tu ter sido criada nesse ambiente. A gente estuda e pesquisa sempre a história do frevo e a gente sabe da importância das mulheres dentro dos espaços, dos blocos, das agremiações, das troças, mas na historiografia ainda tem uma narrativa muito masculina. E a gente tem uma Joana Batista da vida que foi invisibilizada mesmo pelo processo todo. Então, sempre que aparece alguém que finca uma bandeira, uma mulher que finca uma bandeira, é muito importante. Eu tenho certeza que você é uma referência para muitas mulheres, para esse novo momento, né, que tem tantas fazedoras e que as coisas estão mudando finalmente. Sim. E estão indo para outro lugar. Sim. Mas, e na tua carreira, assim, o que é que tu, hoje, na vida, eu vi o último clipe teu de frevo, que é o Revólver. Eu lembro exatamente o momento que eu assisti aquele clipe e eu chorei, assim. Acho que foi durante a pandemia, não é isso? Ou no final? Não, foi antes. Foi no carnaval antes? Antes, foi. Quando eu recebi, eu chorava, assim, minha gente, o que é isso, assim? Aquele clipe e aquela música, a forma como você apresenta, como você traz o frevo com a novidade que foi para mim aquilo. Queria que tu falasse um pouquinho dessa música e desse processo desse clipe, assim, que ele não é um clipe tão atual, mas para mim ele foi um marco, um dos marcos da tua carreira, assim. É engraçado essa letra, quando eu comecei a compor aqui no Passo do Frevo, acredita? Acho que eu nunca tinha falado, acredita? Porque eu vinha andando, eu tava procurando alguma coisa na música do frevo que pudesse representar essa geração, assim, hoje, assim, as coisas, os conflitos, as questões, o que está envolvendo a dinâmica da gente hoje, entendendo o frevo como uma coisa dinâmica e não uma coisa engessada que a gente precisa só reproduzir o que já foi feito, né? O frevo, como uma cultura popular, ela se faz do povo nas épocas que vão se passando, então eu sentia muita vontade de trazer temáticas que dialogassem com os nossos agoras. E eu lembro que a gente estava atravessando aquelas campanhas absurdas assim, de armamentistas, né? Todo mundo falando sobre, não, tem que legalizar, não sei o quê, esporte de arma, pau. E aí, tanto que a música Revólver, né, era assim, meio que dizendo, o revólver da gente aqui pode ser pensado como um lugar de a arte ser o contra-ataque de toda essa guerra, aí vem esse verso, aí o revólver ser um estado de espírito, né? Pensando que o corpo ele é uma grande ferramenta de transformação política, ideológica, social, cultural, tudo. Então, eu vim aqui para o Passo e fiquei andando aqui pelos dizeres, porque eu estava querendo me inspirar, assim, buscar algumas ideias que pudessem arrematar assim, essa energia que eu queria que a música tivesse. E o clipe, ele precisava meio que corresponder, assim, o que seria mais fiel, né? Se não gravar esse clipe aonde nasceu o frevo, assim, né? No Recife Antigo, aqui, bairro de São José, da gente se juntar com outros passistas, trazer a figura de Zenaide Bezerra, que é fundamental, assim, ela é o maior símbolo para mim de resistência, se for falar hoje
enquanto mulher viva que atua no frevo, assim. Zenaide, ela é uma referência. E ela é mencionada na música, e, enfim, Canibal, que vem do Alto Zé do Pinho, e que também foi uma influência para essa música, porque você lembrar aquela punk rock hardcore, sabe onde é que faz? Vem daí a ideia. Eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Então, teve esse lugar, assim, essa referência direta do punk rock, do Alto Zé do Pinho, que também é cultura popular, que vem da periferia, e trazendo essa questão aqui do centro do Recife, da onde nasce os encontros das ebulições ali do fim do século XIX. Então, tinha esse desejo de picotar várias ideias, várias forças, vários passistas e fazer um pouco essa síntese, assim, do que é o hoje, sabe? Do que pode ser o hoje e de como a gente pode usar o frevo hoje como uma ferramenta de emancipação, né? De liberdade. Transformação. Total, foi Muito por aí. Importante. E a união desses signos todos, né, numa canção e num produto audiovisual, que é um clipe, assim, eu fiquei muito impactada. Quantas reflexões aquele clipe traz para a gente, sabe? Isso que você fala do movimento da periferia, o frevo enquanto um movimento periférico, que às vezes as pessoas também têm alguma dificuldade, mas o frevo vem da periferia, o frevo vem da força dos trabalhadores, né? Então, eu acho que aquele clipe ele sintetiza assim com uma maestria que poxa, é muito importante. Eu acho que é um grande marco da música pernambucana, vamos dizer assim. Massa. Mas, Flaira, e é isso, passista, cantora, compositora. E como é que está sendo tudo isso? Como é que está sendo lidar, já entrando, né, num dos nossos temas, e um tema que eu gosto muito de conversar, porque a maternidade, né, que finalmente hoje a gente está enxergando como, sem romantizar e entendendo, né, um pouco o papel das mulheres e do trabalho dentro desse, não é um ofício, mas dentro dessa missão que é não só gerar, prover, mas educar uma vida, né? Como é que fica trabalho e maternidade dentro desse recorte? Sim. Eu preciso que você me diga. Sim. Primeiro que eu acho que maternidade é trabalho, acima de tudo. A gente está aí na luta para que seja reconhecido como um trabalho remunerado. A gente precisa batalhar para que essa seja a nossa realidade. Porque se alguém pode trabalhar é porque alguém está cuidando da criança, né? E esse cuidar da criança é um trabalho. Então, eu sinto que são coisas que estão muito juntas, assim. E segundo que eu acho que é uma grande tarefa, é um grande exercício constante, assim, de renovação, porque a chegada de uma vida, ela convida a gente a revisitar a vida, né? O que é mostrar pela primeira vez tudo para um serzinho que está chegando, né? E o que é você mesmo estar diante pela primeira vez daquele movimento, né, do gerar, do parir, do cuidar, do amamentar, do nutrir. Então, assim, é um processo de morte e renascimento nesse movimento de inaugurar tudo, né? Inaugurar a vida para um ser. Então, é uma coisa incrível, é lindo, é fantástico, é transformador. E, ao mesmo tempo, tem o cansaço extremo, né? Para mim, no caso, tem sido um grande movimento de exaustão, que são as privações de sono ainda nesse momento que é um bebê, né? Dom está com 7 meses agora. Eu me sinto saindo do puerpério agora, assim, me sinto começando a viver outras coisas agora, sabe? Então, são muitas transformações e isso vai para o frevo, isso vai para o corpo, porque meu corpo mudou. Muda o meu centro gravitacional, meu eixo, meu abdômen. Ele foi todo rasgado ali para a barriga crescer, né? E os órgãos todos foram para outros lugares. E agora, então, assim, como em vários momentos da minha vida, eu sinto que meu corpo foi mudando, minha dança foi mudando, minha idade foi passando.
eu sinto que é a mesma coisa, a maternidade, ela é uma experiência visceral, corporal, física. Ela deixa marcas e memórias muito profundas na nossa dimensão de vida. E eu sinto que é o meu trabalho também partir dessa observação sobre como eu estou hoje e, a partir disso, criar o que for mais honesto e o que estiver mais alinhado assim, comigo. Então, acho que está tudo tão ligado que eu nem sei aonde começa o trabalho, aonde termina o frevo, aonde começa a maternidade, porque é a vida, né? É a Você vida ficou mais sendo. criteriosa com a sua obra, assim, com medo de falar algumas coisas ou de fazer? Rapaz, eu acho que é sempre bom você ter um pouco de medo das coisas. Só um pouquinho, Eu acho só que um pouquinho. porque quem tem medo, Aham. né? E eu acho que é importante a gente ter assim o medo que lhe faz ter algum tipo de cautela, né? Para não chegar avacalhando nos cantos. Sim. O medo que aguça a escuta e a atenção. Mas tu pergunta em relação a depois da maternidade, se eu fiquei com mais medo ou cautela, tu diz? Sobre a Ou sua obra, assim, como é que isso vai impactar? Ficou com medo de falar algumas ah, coisas ou com vontade de falar outras? rapaz, eu nem pensei Tá sobre isso chegando assim. ainda, né? Tá Tá cedo. chegando, mas eu sinto que tudo que vier, assim, eu espero, né? Tudo que eu for criando e expondo, sejam coisas muito verdadeiras, sabe? Assim, verdadeiras para mim, assim. Então, até o medo, se ele vier, talvez é capaz de eu transformar ele em canção. Porque eu tenho esse hábito de transformar emoções que eu não consigo resolver no plano mental e botar para que a arte e o mistério ressignifiquem, assim. E eu sinto que, para mim, a dança, a música, elas têm essa função terapêutica. É isso, assim, eu assumi, eu admito, sabe, eu confesso Tá que a tudo minha certo. relação com a arte, ela é profundamente terapêutica, assim. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer coisas só por fazer. Elas precisam me ajudar a me tornar Melhor. alguém melhor, alguém mais livre, seja de alguma noia, seja de alguma antipatia, de alguma coisa. Eu preciso disso para ficar mais feliz, assim. Então, eu A acho que gente é já isso. conversou um bocado sobre isso, né, Flaira? É, E é muito massa te ouvir teu depoimento e entender também que é uma realidade, né? Um recorte, né? Quando você fala do trabalho, e sim, é isso, é um trabalho, e em outros contextos também sociais e territoriais, que são ainda mais pesados e mais profundos, né? sim. Então, é uma discussão muito, muito importante, muito pertinente para a gente trazer, trazendo um pouco essa coisa da invisibilização mesmo. Sim. Quantas e quantas mulheres precisaram Nossa. parar de cantar e de dançar para Nossa. poder prover, para É. poder estar com seus filhos e educar. Então, que bom que você está aqui, ativa, forte, firme e, como é? Sólida. Sólida, que eu adoro. Ótima, esteja Ótima. ótima. Não, Estamos não. aqui para que você permaneça ótima. Mas é muito bom isso aí que você falou, Merita, porque tem muita. Nossa, o frevo, ele é filho de alguém, né? Também. O frevo que está aí. Tantas mulheres, eu me lembrei agora de Emiline, que teve bebê Sim. também, tem 2 filhos e está aí dando aula e criando e compartilhando. O menino pegou uma alergia, está com uma febre, e ela vai dançar e deixa o leite. Não tem nada de romântico assim, corre, a gente passa por muita coisa. E eu sinto que é isso, assim, são quando você para pensar que todo mundo que está aqui é filho de alguém, talvez a gente coloque na importância que deveria, assim, o tema, porque que lugar é esse? Aonde foi? Por que esconderam a mãe do rolê, assim? A mãe é a coisa mais importante, pô. É a primeira casa de qualquer coisa que venha acontecer, assim. Então, é muito importante esse tema, assim. Que bom ter esse espaço aqui para falar sobre isso. Ai, obrigada. E só te ouvir assim já dá um alento na alma. E já que falamos sobre maternidade, falamos sobre frevo, falamos sobre trabalho, quais são os planos? O que é que você está bolando para agora? Qual é a tua visão
dessa tua carreira, assim? O que é que tu está planejando fazer? Como é o frevo está presente, não está presente? Porque você também é essa artista que transita, né? Isso que tu falou de tua arte ser tua cura e a cura de um monte de gente, que isso é muito lindo. Eu percebo e eu acho isso muito legal que você tem o frevo no seu DNA, mas você se permite conversar com outros estilos e exercer a tua liberdade. E isso é muito massa, mas eu percebo que o frevo ele está sempre ali. Tem um lugar muito especial, seja na tua música ou na tua dança, né? Então, o que é que você está aprontando? Me conta. Estou aqui aprontando. Eu estou aprontando comprar muitas fraldas no próximo mês. Estou aprontando. Não, mas eu sinto que esse primeiro ano aqui, desde que Dom chegou, era um ano que eu queria me dedicar muito assim a esse estudo da observação e da presença desse momento, assim. Não queria que fosse mais um projeto, sabe assim, mais um Reels, mais um lançamento. Não, assim, eu acho que a gente vive num mundo de muita aceleração, né? Muita superficialidade, essa coisa toda aí das redes sociais que tem maravilhas e tem ônus, né? Assim, essa coisa de gerar muita ansiedade. Então, eu sinto que eu estou abrindo espaço nesse momento para ouvir o que é que vai nascer desse hoje, né? Então, esse ano ele é um ano meio dedicado a isso, mas inevitavelmente eu já tenho escrito, né, poesias e canções e estou atualmente começando a pré-produção do próximo disco, assim. Tá rolando esse movimento. Queremos. Né, não? Só que nesse lugar ainda também no tempo orgânico, assim, sem Sem muita nenhuma cobrança. cobrança, porque, poxa, já é tanta cobrança que existe. Já é tão difícil fazer um disco sem ter um filho, conciliar as duas coisas. Mas eu não perguntei cobrando não, viu, amiga? É só aquela Não, eu ansiedade. tô ligada, poxa. Aquele desejo, assim. Eu tô ligada, é isso, assim, eu sinto que o disco ele acaba sendo uma consequência, né, desse movimento do agora, dessa escuta, né? E aí deve vir aí, acho que até o final do ano deve estar saindo algum single, e o ano que vem eu pretendo estar botando um disquinho aí na roda, mas ainda é isso, não sei direito, tem muitos espaços ainda para serem ocupados no conceito todo, porque na hora que esse disco lançar, eu sei que ele é isso, ele é um pedaço mesmo, é um filho, né, mesmo, é uma coisa que Eu depois costumo dizer que é uma foto do momento, né? O disco é a foto daqueles 6 meses ou daquele ano que você está trabalhando nele. Quando ele sai, é aquele resultado, assim. É exatamente isso que vai vir por aí, o resultado mesmo disso. E tem coisas que estão... Sabe assim, antes mesmo de eu ser mãe, eu já tinha escrito coisas para agora. Sabe quando você escreve... Não sei se tu tem isso, assim, mas uns escritos que tu fez assim mais jovem e que hoje tu olha e tu diz, nossa, faz maior sentido. Faz maior sentido para mim hoje ainda. Tem uma coisa assim da gente ser aquilo que a gente sempre foi também, sabe? Então eu sinto que mesmo eu vivendo essa experiência profunda que tem sido o maternar, tem muita coisa que sempre foi. Então esse disco aí ele pode se retratar esse momento e ele também pode vir aí como só a confirmação, né, de um caminho que sempre me interessou assim. Que é isso, essa relação existencial, política, ideológica, filosófica, terapêutica, curandeira, isso aí é tudo coisa que me interessa. Eu tenho isso mesmo assim. Por aí vai. Muito bem. Quando a gente pensa no universo do frevo, que é um universo riquíssimo, que é um universo cheio de abstrações e, ao mesmo tempo, totalmente palpável, né? Porque a gente, desde que eu comecei a me aprofundar mais e entender, porque todo pernambucano, recifense médio tem o frevo na vida, né? Mas quando você começa a entender e se aprofundar no tamanho que é a dança, a música, os adereços, as artes plásticas, a fotografia, a quantidade de coisas que existe nesse universo do frevo, a gente entende o tamanho assim da riqueza dessa manifestação. Pensando nisso tudo, o que é que você pensa em deixar do frevo? O que é que você pensa não? O que é que você vai deixar do frevo para seu filho? Eu penso que a alegria é uma coisa que eu gostaria de deixar para Dom.
dele saber que o que me move nesse caminho da dança a alegria, a efusão, o entusiasmo, a força, a vitalidade. E se eu pudesse apresentar e introduzir a ele coisas que levem a isso, eu acho que é a rua, que é o palco da diversidade, que é o palco de onde se exercita o respeito, de onde pode se exercitar o respeito, exercitar a democracia, né? A rua é esse espaço comum, então eu gostaria muito que Dom tivesse essa disponibilidade, assim, eu puder apresentar a ele a disponibilidade para a vida que pulsa na rua, porque é a coisa mais viva que pode se ter, assim, é você ver as improvisações de um passista, as improvisações de um músico, as improvisações das fantasias, é o berço da criatividade, né? E eu acho que isso é tão legal, assim, é tão massa a gente poder desenvolver a vida com esse background aí, né? Com essa bagagem da alegria e da criatividade, assim, a rua e a festa. Que bonito tu trazer essa palavra. É muito engraçado que uma das nossas principais manifestações, que a gente está no estado riquíssimo, né? Assim, Pernambuco é riquíssimo em manifestações, mas é engraçado como o frevo traz essa força da alegria. Força muitas vezes subestimada, né, pelas pessoas, mas parece que quando você ouve ou quando você vê aquilo desperta, é automático, assim, até quem não é passista, você quer se mexer, mexe com o cérebro, sei lá, muito, muito lindo. E a rua, que é mesmo, que é onde tudo acontece, né? Que é onde o frevo nasceu, é onde ele continua se transformando. Mas agora, falando da sua trajetória, falando do seu ser artístico, do seu ser mãe, me diga um rojão. O patriarcado, pelo amor de Deus, é o maior dos rojões. Um ótimo rojão. Sai daqui, até bati no patriarcado aqui, ó. Não, eu acho que é puta rojão, né? Porque a gente está vivendo, né? Eu quero crer que a gente está numa transição de paradigmas e essa crença, né, falocêntrica do homem como o ser que abre as coisas, que faz tudo, isso precisa ser ultrapassado, isso ficou obsoleto, né? E eu sinto que existem muitos movimentos sociais que estão despertando, movimentos feministas que estão aí mobilizando uma nova consciência aonde a gente possa assegurar direitos básicos de dignidade, de vida. Então, acho que é um rojão que a gente precisa superar aí mesmo, né? Patriarcado, tchau, tchau. E, para fechar essa conversa linda, eu queria primeiro te agradecer por ter vindo. A gente está aqui gravando e Donzinho está ali com Dan, coisa mais linda, criança linda, super quieto. Mas obrigada pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui presentear o Passo com as tuas falas e com a tua presença. E queria que você me dissesse qual é o seu estandarte. Eba, eu primeiro também quero agradecer, Merita, porque eu tenho selecionado muito assim, os lugares aonde eu vou, agora que Dom ainda é muito pequeno, porque a gente fica com a energia da gente fica muito calculada, assim, eu fico compensando assim, hoje eu vou escrever ou eu vou dormir, porque tudo está muito contado assim no corpo, eu preciso estar descansada no dia seguinte, porque ele acorda cedo. Então, quando eu recebi o convite, sendo de você, sendo aqui para essa casa, né, que tantas vezes me acolheu, né, que é o Passo do Frevo, fiquei muito feliz de poder trazer um pouquinho aqui de algumas ideias sobre esses temas que eu tenho vivenciado com muita força. E um estandarte... é a poesia, né, Merita? Eu acho que a poesia é o maior estandarte. Esse lugar onde a gente pode reinventar as coisas, é onde a gente pode manter o sonho aceso, é onde a gente pode transformar esse senso de normose, realidade material demais, em alguma coisa que a gente tem a capacidade de transcender, e desse lugar que a gente transcenda, a gente construa novas práticas, assim, sabe? Então... viva a poesia. Viva a poesia, viva o frevo. Viva um abraço.
Frevo é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, com realização da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura da cidade do Recife e da Secretaria Municipal de Cultura, e gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, IDG, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Tem o patrocínio master do Instituto Cultural Vale, o papel de mantenedor do Grupo Ultra, patrocínio do Banco Itaú e da White Martins. Conta com o apoio do Grupo Globo, Pernambucanas, Rede e Val Grupo.